Outro aspecto, e é muito mais frequente na América Latina, outros dois aspectos, né, que se tornam ferramentas na mão da justocracia, são o crime organizado e a corrupção. Então, a elite, turbinada na forma de uma justocracia, ela se dá conta do seguinte: olha, crime organizado, está aí, o pessoal traficando e tal, o que a gente faz com isso? Olha, essa elite, esse esquema de poder, para ele não tem bem e mal, para ele tem o que é útil ou prejudicial a ele próprio. Então, não está querendo saber se droga é ruim ou não, quer saber se droga e tráfico de droga é bom ou não para eles. Então, o que acontece com o crime organizado, né? Se a gente combater o crime organizado, se a gente acabar com o crime organizado, como é que vai ser o efeito nessa população aí que a gente quer controlar? A população vai viver mais segura, vai, né, ter mais tempo para pensar, para, de repente, se opor a nós. Não, então vamos repensar isso aí. Quem sabe o crime organizado é bom para nós? Né? Então, a justocracia, ela passa a se colocar uma posição, no melhor dos casos, leniente para com o crime organizado. Porque o crime organizado também serve para destruir o tecido social, para rasgar o tecido social, para vulnerabilizar a população. Então, alguém que passa o dia inteiro com medo de ser assaltado tem mais dificuldade, obviamente, para se articular politicamente contra uma elite que o domina. E, além do que, o crime organizado, ele permite uma canalização de recursos muito interessante para a elite. Quer dizer, a elite, através de permanentes mecanismos de aumento de impostos, você vê que no mundo inteiro, né, nos últimos 20 anos, o imposto só aumenta em todos os lugares do mundo. Então, cada vez mais recursos passando do cidadão e podendo ser livremente utilizados pelo cidadão, pelo indivíduo, passando para as mãos da elite política. E isso, digamos assim, legalmente. Mas, além disso, né, o crime organizado, o que ele faz? Ele toma dinheiro das pessoas, né, toma mais dinheiro ainda das pessoas e, né, o que ele faz com esse dinheiro? Acho que, né, a gente pode imaginar muitos casos onde as elites encontrem maneiras de capturar parte desses fluxos de recursos provenientes do crime organizado. E outro aspecto, isso, enfim, fala muito presente na América Latina, embora não apenas na América Latina, né? Mas é muito importante para nós. E a corrupção, né? A corrupção. Então, a elite, obviamente, ela fala assim: a gente vai combater a corrupção, a gente vai deixar a corrupção rolar solta. Né? Vamos ver, vamos fazer aqui prós e contras, uma tabela de prós e contras. Né? Se a gente combater a corrupção, o que acontece? Acontece que a política vai ficar um negócio mais estruturadinho, né? Vai atrair gente mais honesta, essas pessoas vão começar a olhar, assim, vem cá, vamos governar mais para a população e menos aí para a destruição da sociedade, né? Vamos ver direitinho imigração, vamos ver direitinho o tema de clima, isso seria, né, uma população, um sistema político que consegue se livrar da doença da corrupção. Não é bom para a elite, né? Então, se a corrupção continuar, então você tem ainda mais recursos, né, dos países, das pessoas, sendo transacionados nas mãos daquela elite. Você tem mais poder para aquela elite, você tem menos poder para a sociedade, e tanto a promoção ou a impunidade do crime comum, digamos, quanto do crime de corrupção, desmoralizam a sociedade, desmoralizam os valores. Então as pessoas olham, quem está se dando bem é o ladrão, então
por que eu não serei ladrão? Né? Ou então, por que eu vou combater o ladrão aqui no meu bairro se eu vejo o ladrão nacional se dando bem? Por que eu vou, né, passar valores para a próxima geração de honra, de honestidade, de probidade, se esses valores são punidos na sociedade e se quem tem chance de subir na vida é quem justamente pratica o inverso, pratica a roubalheira, a corrupção, etc. Então, a corrupção ela é um instrumento moral e ela é um instrumento econômico, ela é um instrumento de desmoralização justamente da sociedade, de esgarçamento ainda maior do tecido social, de quebra ainda maior de qualquer coesão que permita à sociedade se articular contra o Estado, e ela é uma maneira de trazer mais recursos para a mão das elites. Né? Então, né, tudo que acontece, acho que no mundo, e também na América Latina, mais ou menos desde o ano 2000, vai no sentido de retirar poder do indivíduo e colocá-lo na mão, não exatamente do Estado, né? Colocá-lo, através do Estado, na mão da elite dirigente. E a grande justificação para isso é a juristocracia, é o constitucionalismo, olha, lembra da República de Weimar, não podemos ter população em geral mandando, temos que ter os iluminados. Então, o judiciário, em vários países, também no Brasil, ele vai se tornando, nesse período, a casa de máquinas da elite, né? E ele vai se tornando a blindagem da elite. É ele que blinda a elite do povo, né? Ele deixa de ser a casa das leis e ele passa a ser a casa do poder. Ele passa a ser a casa que mantém o poder dos poderosos, entre os quais, claro, os próprios membros do judiciário, mas não apenas eles, né? Esse judiciário, nesse esquema de poder, ele é alçado a esse papel pelas elites políticas, mas, ao mesmo tempo, ele não pode reinar sozinho, porque ele depende dessas elites políticas e dos serviços que ele presta para essas elites políticas. Claro, ele ganha uma fatia muito importante do poder em todo esse esquema, mas não exerce esse poder sozinho. Então, o próprio termo juristocracia talvez não seja o melhor termo para a gente caracterizar, porque ele dá uma ideia de uma prevalência absoluta dos poderes judiciários, e não é exatamente assim, né? Os poderes judiciários são aqueles que justificam e, de certa forma, dão mais as caras, né, nessa justificação, nesse combate contra o povo e nessa blindagem da elite, mas eles estão ali juntinhos, né, nos mesmos jantares com o restante da elite. E o Brasil é um caso importante desse processo, um caso, enfim, cada caso é especial com suas particularidades, mas é um caso que não destoa muito desse processo. Então, claro que a gente sempre pode recuar mais, mas no Brasil, esse processo que a gente está descrevendo aqui, ele nasce mais ou menos junto com o primado das elites no final da Guerra Fria, né, com o caso das elites dos países desenvolvidos, com o desaparecimento aparente do inimigo externo. Enfim, então surge no Brasil com a Constituição de 1988 e a chamada redemocratização. A Constituição de 1988, toda a Constituição, acho que a gente pode ver de uma certa maneira, que é o seguinte: a quais problemas essa Constituição responde? A quais perguntas ela dá uma resposta? A Constituição de 88, acho que ela responde a seguinte pergunta, por parte da elite, né? Como é que a gente vai roubar? Como é que a gente vai roubar com cara de democracia? Porque
a elite tinha se acostumado a roubar, e não conseguia roubar tanto, talvez, durante o regime militar, né, sem muita cara de democracia, como a gente sabe. Tinha roubado antes, né, na democracia de 1946, 1964, tinha roubado no Estado Novo, tinha roubado na República Velha. Mas agora, se não dá mais para ser dentro do regime militar, o regime caiu de podre, como é que a gente vai continuar roubando? Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai dar a isso a cara de democracia e dizer ao mundo que nós temos e ao Brasil que nós temos um regime democrático e não um regime cleptocrático ou plutocrático. E a Constituição dá uma boa resposta para isso, né? Os instrumentos que ela reúne, se você filtrar tudo, surge isso. Olha, roubalheira com cara de democracia e, portanto, com o prestígio de uma democracia por oposição a uma chamada ditadura anteriormente existente. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui